Pronto? Não é comer tudo que está na geladeira, não, tá, gente? É só pegar alguma coisa para distrair, rapidinho. Então vamos lá, continuando. O sujeito é indeterminado. Então, lembrando, sujeito simples, aquele que tem apenas um núcleo, composto mais de um núcleo. Oculto, não aparece explícito na frase, mas eu consigo identificá-lo pelo contexto. E o indeterminado é aquele que a gente sabe que alguém realizou a ação verbal, mas nós não sabemos quem, ok? Então, o sujeito é indeterminado em, primeiro, tocaram o sinal. Então, tocaram o sinal, nós sabemos que alguém tocou, só não sabemos realmente quem que fez isso, ok? Então, no caso, sim, sujeito indeterminado. Vamos ver se tem mais alguma. Importantes casos são estes, mas a circunstância os faz ainda maiores. Então, importantes casos, no primeiro aqui, sujeito. A circunstância os faz ainda maiores, sujeito à circunstância, então não são indeterminados. Encontraram-se no dia seguinte dois dos filhotes que se perderam. Então, dois dos filhotes foram encontrados. Sujeito, dois dos filhotes, ok? Dois dos filhotes que se perderam. Então, no caso aqui, sujeito é determinado. Há suspeitas de que alguns hackers haviam espionado o país. Este há, no sentido de existir, a oração é sem sujeito. E aqui, alguns hackers haviam espionado o sujeito, alguns hackers. Então, a única que apresentou sujeito indeterminado é a primeira, é a 1, ok? Aponte a alternativa em que ocorre a oração sem sujeito. Lembrando que oração sem sujeito também é o mesmo que sujeito inexistente, ok? Aconteceu o fato menos esperado naquele fim de tarde. O fato menos esperado aconteceu. Então, aqui nós temos um sujeito. Depois da explosão de cursos de direito, choveram advogados de nível duvidoso. Lembrando que o verbo chover é quando indica fenômeno da natureza que vai ser oração sem sujeito. Aqui choveram advogados, na verdade nós temos advogados, né? Então é o sentido figurado. Então aqui tem o sujeito. Ainda sobra um fio de esperança para o seu caso. Um fio de esperança, sujeito. Então não é mais um caso. Após o sinal, é praticamente impossível o silêncio na sala de aula. Após o sinal, o silêncio na sala de aula é praticamente impossível. Então, também tem um sujeito, o silêncio, ok? Então, a única que vai sobrar para a oração sem sujeito é este caso, e já vou, me antecipando. Nem sempre houve dúvidas sobre seu caráter. Haver no sentido de existir. Significa o quê? Que é impessoal. Este haver no sentido de existir não tem um sujeito para este verbo. A oração é sem sujeito, ok? Número 8, interpretação de texto, também sobre o consumismo. Leia o texto a seguir. Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais mais marcantes da sociedade atual. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Hoje todos são impactados pelas mídias de massa, são estimulados a consumir de modo inconsequente. Então as pessoas elas vão se tornando consumistas a partir do momento que vão o quê? Convivendo em sociedade. São muitos os fatores, que vão aumentando aí este consumo de modo inconsequente, ok? O impacto da mídia recai sobre todas as pessoas, sobretudo as crianças? Nada disso, né? Então, eles nem citam aqui crianças em si, o impacto da mídia recai sobre todas as pessoas. Olha o que eles citam aqui hoje. Todos que são impactados quer dizer o quê?
aquela parte que é impactada. Então, não está falando que recai sobre todos. O hábito mental é uma característica cultural. Na verdade, está falando que o consumismo é um hábito mental. Não está falando do hábito mental de modo geral. Que hábito mental? Todas as pessoas são impactadas pelas mídias sociais. Então, de novo, né? Mesma coisa lá de cima. Todas as pessoas, todos que são impactados, só uma parte, não quer dizer que todas são impactadas. O consumismo é estimulado conforme os hábitos culturais da pessoa. Então, não é questão do hábito cultural. Na verdade, o próprio consumismo já é, no caso, um hábito cultural, né? Então, olha, o consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais mais marcantes da sociedade. Então, ele é visto o quê? Como uma característica cultural, ele não, como um hábito cultural, não é ele que é estimulado conforme o hábito cultural, não. Ok? Número 9. Na oração divulgou-se os resultados aos candidatos. Qual é a classificação do sujeito? O resultado foi divulgado. Significa o quê? Que o sujeito é simples, o resultado. Então, fechou com a letra B. E a última questão, né, uma análise também de um outro texto, de uma charge. Então, nós temos aqui, Brasil tem 25 milhões de telefones celulares. E aí nós temos um catador de reciclados, né? Com um celular, com um tijolão aí, até com anteninha, né? Nas mãos. Me liga mais tarde, agora eu estou enrolado no trânsito. Então, ele puxando aí sua carrocinha cheia aí de coisas, ok? Caindo, inclusive, para todo lado. Então, vamos lá. Analise o efeito de sentido criado pelo uso da linguagem verbal e não verbal nessa charge. Quanto ao uso dessas linguagens, é possível afirmar que não haveria necessidade do uso da linguagem verbal, uma vez que a própria linguagem não verbal dá conta da informação. Então, não haveria necessidade da linguagem verbal. Se a gente tivesse só a imagem daqui para baixo, a gente entenderia a mesma coisa? Teríamos essa informação da quantidade de pessoas, né, que utilizam o celular? A gente teria essa frase, a interpretação dessa frase dele conversando com alguém, falando que está todo enrolado no trânsito? Então, lembrando que texto verbal e não verbal são complementares. O texto Brasil tem 25 milhões de telefones celulares, permite inferir que os celulares tornam-se a cada dia um objeto mais comum na vida das pessoas. Então, podemos considerar que isso é correto? Lógico, né? Um alto índice é um alto número, então a gente deduz isso, que realmente torna-se cada dia mais comum a presença desse objeto na vida das pessoas, ok? Somente por meio da linguagem não verbal é possível concluir que há diálogos neste texto. Somente por meio da linguagem não verbal? Somente por meio dessa parte? Não. Então, outra parte que faz a gente deduzir e concluir que há um diálogo é o balãozinho, é isso? Representando a fala. O humor também está expresso no uso da linguagem verbal, por meio da palavra trânsito, que indica que o personagem faz parte do trânsito. Certo, né? Inclusive um dos que até, dependendo da hora, dependendo do lugar, atrapalha aí o trânsito, ok? Então, acho que estava tranquila, né? Interpretar, ter maldade aí com os textos, e a parte do sujeito ainda é uma matéria assim bem suave, bem tranquila mesmo. Continuar estudando, levando a sério, depois a gente vai ver como fica essa questão da prova quando retornarmos, ok? Beijo para vocês, até mais.